Vamos lá, amigos, dando continuidade ao estudo das proteínas. Só que agora nós vamos entrar num grupo extremamente importante de proteínas, que são as enzimas. Então vamos lá. Amigos, a primeira observação é que enzimas são proteínas. Se enzimas são proteínas, elas, portanto, são formadas por aminoácido. Lembra o aminoácido que nós estudamos na aula passada? Grupo amina, grupo ácido, aminoácido. Enzimas são proteínas, portanto, têm aminoácidos. Outra coisa é que as enzimas são sensíveis a variações de temperatura e pH. Por quê? Porque nós vimos que elas podem sofrer desnaturação. Se as enzimas são proteínas, elas podem desnaturar. Lembra? Alterar a sua forma, sua estrutura secundária e ou terciária, perdendo a sua atividade biológica. Outra característica das enzimas é que elas são consideradas catalisadores biológicos. O que é isso? São moléculas que têm a capacidade de aumentar a velocidade das reações químicas. As enzimas aceleram as reações químicas. Você está vendo aqui, ó, nesse GIF, que você tem em vermelho a velocidade da reação com a enzima, em azul a velocidade da reação sem a enzima. Note que se a gente pega aqui, ó, nesse tempo, repare que a velocidade da reação com enzima é superior à velocidade da reação sem enzima. Mas como é que as enzimas conseguem acelerar as reações químicas? Você vai aprender na química que os catalisadores aceleram as reações, diminuindo a energia de ativação, diminuindo a energia necessária para que a reação química aconteça. As enzimas você pode encontrar em questões de vestibular, dizendo que elas são catalisadores orgânicos. Por que orgânicos? Porque elas têm carbono na composição. Tudo bem? Amigos, outra situação é que as enzimas são extremamente específicas a um tipo de substrato, a um tipo de molécula. Por exemplo, aqui, você tem a representação do corpo da enzima, chamada sacarase. Geralmente, amigos, o nome que a enzima recebe é justamente o nome do substrato que ela atua, mais a terminação ase. Lógico que há exceções, biologia não é matéria exata, mas a enzima sacarase atua sobre o açúcar, o carboidrato sacarose. A lactase atua sobre a lactose. A lipase atua sobre lipídios, a amilase sobre o amido e assim sucessivamente. Tudo bem? Agora, por que então que a sacarase ela só consegue atuar em cima da sacarose? Por que não na lactose e na maltose? Vamos observar? Esse esqueminha aqui, ó, mostra pra gente que a enzima ela tem no seu corpo uma área de encaixe. Tá vendo aqui e aqui? Essa área é a área onde o substrato vai se encaixar para se unir ao corpo da enzima. Isto é chamado de área ou centro ativo da enzima. Área ou centro ativo é a área do corpo da enzima onde o substrato se encaixa. Repare, irmãos, que o substrato, o carboidrato sacarose, ele tem uma forma molecular que permite o encaixe perfeito com o centro ativo da sacarase. Esse encaixe acontecendo, olha o que nós temos no final. O produto aqui no caso da digestão. A molécula de glicose separada da molécula de frutose. Elas são altamente específicas. Por que que a sacarase não conseguiria atuar, por exemplo, sobre a maltose? A maltose ela é formada por duas moléculas de glicose. Imagina que aqui, ó, no lugar da bolinha tivesse um outro quadradinho amarelinho, como você está vendo aqui em cima. Não se encaixaria o corpo da enzima. Não se encaixando,
a reação não acontece. Elas são específicas a um tipo de substrato. E agora você vai entender, companheiro, por que mudar a forma de uma proteína, de uma enzima, desnaturar, faz com que ela perca a função. Olha essa imagem aqui, ó. Ó, peguei a enzima, aumentei demais a temperatura, desnaturei. O que é desnaturação? Mudança na estrutura de uma proteína. Olha aqui que eu fiz. Quando eu mudei a forma, a estrutura, eu mudei a forma do centro ativo. Mudando a forma do centro ativo, o substrato tenta se encaixar, mas não consegue. A enzima, a proteína, perdeu a sua atividade biológica. Uma outra característica das enzimas é que elas não são consumidas, destruídas, inativadas nas reações químicas que elas catalisam. Olha esse GIF, companheiro. Você está vendo a enzima em azul e o substrato que está se encaixando, aqui dando origem a dois produtos após a digestão da reação. Note que após a reação, a enzima continua do mesmo jeito. Ela não foi consumida, ela não foi alterada, destruída, inativada. Quer dizer que a mesma enzima pode pegar um novo substrato e atuar. Como ela não é destruída, consumida, a mesma enzima pode realizar dezenas e dezenas de vezes, até milhares se for necessário, a mesma função. Não é consumida. E qual é a vantagem disso para a gente, da enzima não ser consumida? Quer dizer que um titico só de enzima que você fabrica dá conta de todo o serviço. Já pensou se cada enzima fizesse uma única reação e ela ficasse estragada no final? Cara, você teria que fabricar quilos e quilos e quilos de enzima para digerir o seu almoço. Às vezes você gastaria mais energia para fabricar quilos de enzima do que a energia que o almoço daria para você. Teu organismo seria altamente ineficiente, não se sustentaria. Mas como ela não é consumida, um titico só de enzima que você produz dá conta de todo o serviço, o que é uma grande economia para nós. Tudo bem? Agora eu vou te apresentar alguns detalhes de aprofundamento, que não é algo que se encontra tipicamente em muitas questões. Mas para você que vai para um vestibular mais exigente, fica de olho nisso. Existe, amigos, uma coisa que nós chamamos de cofatores enzimáticos. Vamos entender o que são esses cofatores enzimáticos. Aqui você tem em laranja a enzima e o centro ativo dela, tudo bem? Aqui está o substrato que a enzima deve atuar. Só que se você olhar a forma desse substrato, ele não se encaixa perfeitamente ao corpo da enzima. Repare, será necessário uma outra molécula se encaixar primeiro no corpo da enzima para que a enzima adquire a forma correta do centro ativo para que o substrato possa se ligar. Repare que agora esse substrato consegue se encaixar nesse centro ativo, mas só foi possível graças à presença dessa molécula, o cofator enzimático. E o cofator, na maioria das vezes, ou é um íon ou é uma vitamina. A maioria dos íons das vitaminas funcionam como cofatores enzimáticos. Muitos íons, como zinco, manganês, até o lítio, são, na verdade, elementos químicos que vão se ligar ao corpo da enzima, fazendo com que ela adquira a forma correta para que a reação química aconteça.
Muitas vezes, muitas vitaminas do complexo B que você vai estudar, aprender, fala assim, você aprende, a falta daquela vitamina causa isto aqui no indivíduo. Sabe por quê? A falta daquela vitamina impede com que uma enzima que deveria executar uma reação química importante não execute essa reação. E a carência, o sintoma que a pessoa vai apresentar, é na verdade a falta da reação química que não está acontecendo de maneira adequada, que vai acarretar todos esses sintomas. Então, cofatores são moléculas, geralmente íons, né, que a gente adquire muitas vezes na forma de sais minerais, e também vitaminas que vão se ligar ao corpo da enzima, permitindo com que ela tenha a forma correta de funcionamento. Amigos, uma outra coisa que eu quero apresentar como aprofundamento, que foge do tradicional, é a inibição enzimática. Os cientistas descobriram que se eles conseguissem atuar sobre as enzimas, eles poderiam inibir reações químicas importantes. Mas você pensa, mas para que eu quero inibir uma reação química? No combate, por exemplo, a micro-organismos. Vamos pensar em termos de bactéria, precisamente antibióticos. Vamos pensar assim, eu estudo uma bactéria que eu quero combatê-la. E eu descubro que no corpo dessa bactéria tem uma reação química que é essencial para a sobrevivência da bactéria. Ora, se é uma reação química, tem que ter uma enzima que a catalisa, que a comanda, certo? Então quer dizer que se eu conseguir inibir a reação química, melhor, inibir a enzima, a reação química vital não ocorrerá, e se é vital, a bactéria vai morrer. Os cientistas descobriram isso, e olha o que eles fazem. As chamadas inibições enzimáticas. Acompanha, amigo. Olha o que eu tenho. Aqui vamos supor que eu tenho aquela enzima que eu te falei, que é importante para a bactéria atuar sobre um substrato, aqui está o substrato, e a reação que ocorre é vital para a sobrevivência. Repare que o centro ativo se encaixa perfeitamente aqui. Eu tenho duas maneiras de fazer uma inibição enzimática. A primeira é chamada inibição competitiva. Eu quero que você olhe primeiro a imagem aqui em cima. Eu vou no meu laboratório criar uma molécula que vai competir com o substrato natural correto pelo centro ativo da enzima. Repara que esse falso substrato que eu criei, essa molécula química, ela se liga parcialmente, ou poderia também ser totalmente, ao centro ativo da enzima, não deixando com que o substrato verdadeiro se acople. Não tendo esse encaixe, não tem a reação, e como a reação é vital por não acontecer, eu mato a bactéria. Por que competitiva? Porque o falso substrato está competindo com o substrato verdadeiro. Olha esse GIF aqui embaixo, ó. Substrato verdadeiro, crio agora o falso substrato. Olha o falso substrato. Ele gruda no mesmo centro ativo da enzima, impedindo com que o substrato verdadeiro se encaixe com grande frequência. Eu estou inibindo uma reação química, criando um falso substrato. Por isso, competitiva. A molécula compete com o substrato verdadeiro. Vamos para outra? Tem também a inibição chamada de não competitiva. Preste atenção primeiro aqui em cima. Olha o que acontece. Essa vai ser dito não competitiva porque a molécula que eu vou criar no laboratório, ou eu descobri estudando fungos, estudando outras bactérias, estudando uma planta, que ela vai se ligar à enzima, mas não no centro ativo da enzima, como aconteceu na inibição competitiva. Essa molécula vai se ligar numa outra área da enzima que não o centro ativo. Vai se ligar aqui, ó. Só que quando essa molécula se liga a essa outra área, olha o que acontece. Ela muda a conformação do centro ativo da enzima. A presença dessa molécula
faz com que o centro ativo tenha uma forma diferente, impedindo o encaixe do substrato. Por isso que é dito não competitiva. A molécula não compete pelo centro ativo, ela muda a forma do centro ativo. Olha aqui embaixo, reação normal. Olha a molécula que eu criei ou encontrei. Ela liga-se numa outra área diferente, alterando a forma do centro ativo. Essa é a forma. Ligou, mudou. O substrato verdadeiro não consegue se encaixar. Se o substrato verdadeiro não se encaixa, a reação química não acontece. Como a reação era vital, a reação química a falta da reação química vai matar a bactéria. Tudo bem? Nós vamos ver agora como que alguns fatores podem interferir na atividade de uma enzima. O primeiro fator, o que mais cai, o mais importante, é o fator temperatura. Temos no eixo do Y a velocidade, no eixo do X a temperatura. Vamos imaginar que se trata de uma enzima humana para facilitar a explicação. 0 grau, a enzima humana não tem atividade. Vou aumentando a temperatura, ela volta a funcionar. Aumenta a temperatura, volta a funcionar. Aumenta a temperatura, volta a funcionar. E nós percebemos que nesse pico do gráfico, a enzima funciona com velocidade total, máxima possível. Só que para que a enzima funcione com essa velocidade total, aqui embaixo tem uma temperatura ideal, excelente e maravilhosa. Como que é chamado essa temperatura? É a temperatura ótima da enzima, é a temperatura excelente para a enzima atuar. Aqui você está vendo dois animais que eu coloquei que tem a ver com a cor do animal com a temperatura. Repare que você tem esse gatinho siamês e o coelhinho Himalaia. O pelo na maior parte do corpo ele é mais claro. Aqui um caramelo claro, aqui o pelo é branco. E somente nas extremidades do corpo o pelo é negro, é escuro. Por quê? Porque, amiguinho, a enzima que coloca o pigmento preto é a enzima que funciona numa temperatura ideal, numa temperatura ótima nesses animais, certo? E por que a temperatura ótima se encontra somente nas extremidades? Nas extremidades do corpo é onde nós mais perdemos calor. Quando está muito frio, que partes do teu corpo estão mais frias? A ponta do teu nariz, a orelha, a ponta dos dedos, é onde a gente perde mais calor. Então, naquelas extremidades, naqueles animais, a temperatura do local ela é um pouquinho mais baixa e, coincidentemente, ela cai na faixa da temperatura ótima do funcionamento da enzima que põe o pigmento mais escuro, né? Pigmento preto. Por isso que é mais escurinho. Mas, Aldo, por que aqui no restante do corpo é mais claro? Vem no gráfico comigo. Aqui não está a temperatura ótima, ideal? Olha o que acontece. Se eu aumento a temperatura além da ótima, olha o que vai acontecendo. A reação química vai sendo inibida. Diz para mim. Por que aumentar demais a temperatura, eu vou inibir a reação? Porque eu começo a provocar o quê? A desnaturação na enzima. O restante do corpo dos animais, a temperatura é um pouco maior. Como é que se encontra a enzima nessa temperatura maior? Desnaturada, e ela não consegue colocar o pigmento preto, por exemplo, na maior parte do corpo do coelhinho, porque a temperatura ela não está mais ideal para o funcionamento da enzima. Você está duvidando o que eu falei, né? Então faz um experimento altamente didático e científico. Você vai pegar aquele coelhinho que tem as costinhas brancas, pelo branco, raspa as costas dele, você vai chegar na pele, certo? Aí você vai amarrar uma bolsa com gelo nas costas do coelhinho, deixa lá, você está diminuindo a temperatura. O novo pelo que vai nascer, ele nasce preto e não branco. Por quê? Na hora que você diminuiu a temperatura, a enzima que estava desnaturada, ela volta a funcionar.
ela volta para a faixa de temperatura ótima dela e ela vai colocar o pigmento preto. Se você tiver paciência, usando cubinhos de gelo, você faz um tabuleiro de xadrez nas costas do coelhinho, desnaturando e renaturando a proteína que põe o pigmento preto. Brincadeira, mas só para você entender. Amigos, voltando nesse gráfico aqui, qual seria a temperatura ótima para a maioria das enzimas humanas? Estaria numa faixa de 37 graus, mais precisamente 36,7. Pode usar 37 graus, não tem problema nenhum. Se a gente aumenta demais a temperatura, 38, 39, 40, 42, 45, 50, desnaturamos as nossas enzimas, as nossas proteínas, e ela deixa de funcionar. E agora você entende uma coisa, por que que uma febre muito alta pode matar? Por que que uma febre muito alta deve ser combatida? Porque ela começa a provocar o mau funcionamento das enzimas do corpo pela desnaturação das mesmas. Por isso que uma febre muito alta, acima de 38 graus, por exemplo, já é necessário dela ser combatida, né? Para evitar com que aconteça aí a inibição enzimática interferindo em reações importantes do nosso organismo. Quando nós falamos que a T ótima para a maioria das enzimas humanas é em volta de 37, para enzimas humanas, isso varia de espécie para espécie. Por exemplo, bactérias que vivem em fossas termais, aonde a água quase que chega a ferver, a T ótima chega a quase 80 graus. 80 graus, a nossa está frita faz tempo. A dela tem atividade. Uma questão de seleção natural que houve no meio. Alguns organismos que vivem em regiões muito frias, a temperatura ótima de muitas enzimas é em torno de 4, 5, 6 graus. Houve uma seleção para isso. Nessa temperatura, as nossas estão com baixíssima atividade. Deles, né, tem atividade. Houve uma seleção nesse tipo de ambiente. Só para você ver que ela varia de espécie para espécie. Muito bem. A mesma coisa que nós falamos para a temperatura, vale também para o pH. Assim como existe uma temperatura ótima, tem também um pH ótimo de funcionamento. Aquele pH onde a velocidade da reação é a máxima possível. Repare no gráfico que se eu variar o pH tanto para menos quanto para mais, a velocidade da reação vai diminuindo. A reação química vai sendo inibida, porque a variação brusca de pH pode também provocar a desnaturação da enzima. E cada enzima do nosso corpo vai apresentar um pH ótimo de funcionamento. Você vai aprender quando estudar o sistema digestório. O pH ótimo para a amilase salivar da nossa boca está em torno de 7. O pH ótimo para a pepsina do nosso estômago está em torno de 2. O pH ótimo da tripsina que está lá no intestino, atuando lá no duodeno, está em torno de 8, 9, alguns falam 8,5. Varia. E outro fator que interfere também na atividade enzimática é a concentração do substrato. Lembra que substrato que é aquilo que a enzima é onde a enzima atua. Vamos imaginar que a enzima que no caso seja a sacarase e o substrato é a sacarose. Ó, 0. Se não tem substrato, não tem como a enzima atuar. Eu vou colocando o substrato, a enzima vai atuando sobre esse substrato, a velocidade da reação vai aumentando. Só que você percebe que a partir desse ponto, não adianta mais você aumentar o substrato, que não aumenta a velocidade da reação. A velocidade da reação permanece constante. Quando isto acontecer, nós falamos que houve a saturação. Como assim saturação? A partir daquele ponto,
todas as enzimas já estão trabalhando. Não tem enzima sobrando para pegar o excesso do substrato que você está colocando. A velocidade da reação, ela atingiu a velocidade máxima de funcionamento. Você já está num ponto de saturação. Aqui, ó, esse pontinho aqui embaixo seria chamado ponto de saturação. Aquele ponto que é onde o aumento do substrato não provoca mais aumento na velocidade da reação. Se eu quisesse continuar aumentando a velocidade aqui, ó, eu teria que colocar mais enzimas no meio para que a velocidade continuasse a atuar. Repare que nesse gráfico você não tem queda, como acontecia na temperatura e pH. Por quê? Porque substrato não provoca a desnaturação da enzima. Tudo bem, amigos? Módulo bastante importante. Estude com muito carinho, tá? Na sequência, estão os exercícios para vocês. Beijão, fiquem com Deus. Bons estudos.